através do estudo analítico de lentes esféricas, tem como, ao colocarmos um objeto igual aqui a vela, né, na frente de uma lente, a gente pode prever ou calcular, né, aonde ficaria a imagem em relação a essa mesma lente. Então, eu tenho a distância do objeto à lente e a distância da imagem à lente. Vamos lembrar que esse aqui é o objeto e aqui é a lente. Quando a gente analisa aqui, dá para a gente identificar o que? Observa, aqui está o objeto. Tá? Então, ó, o P aqui é positivo e o P', se a imagem fosse formada desse lado, seria negativo. Mas como ela foi formada do outro lado, o P' é positivo. Ah, mas no caso desse tipo de lente aqui, que é uma lente, no caso, convexa, né? Uma lente convexa, ela é convergente no caso aqui, o que acontece se eu vou aproximando o objeto? Olha o que vai acontecendo com a imagem, olha. A imagem vai aumentando, ela vai aumentando, certo? E aí, se eu coloco, por exemplo, o objeto em cima do foco, observa que cadê a formação da minha imagem? Né? Não tem a formação da minha imagem. Aqui, exatamente em cima do foco seria aqui, na verdade. Ó. Não formou a imagem. Quando eu vou aproximando, olha o que vai acontecer. Olha aqui, olha a imagem. Observa que objeto e imagem estão do mesmo lado. Então, nesse caso aqui, ó, o P é positivo, o P' negativo. Outra coisa interessante aqui, olha. Todos os dois, tanto o objeto quanto a imagem, estão acima do eixo. Vamos considerar que acima do eixo o valor é positivo, né? Então, tanto imagem quanto objeto positivos. Então, eu vou encontrar um aumento linear transversal positivo, que inclusive vai ser maior que 1, porque a minha imagem ela é maior que o objeto, certo? Ao passo que quando eu afasto aqui meu objeto da lente, olha lá, vou voltar aqui. Ó, quando eu afasto, o que acontece? Eu tenho uma imagem de objeto que, no caso, entre si, eles são invertidos. Então, vou considerar que o objeto tem um valor positivo à altura dele e a imagem teria um valor o quê? Negativo. Agora, e se a lente for côncava? Observa as características, olha, independentemente da posição que eu tenho o objeto em relação à lente, olha a minha imagem, o que é? Ela é virtual, tanto objeto quanto imagem estão do mesmo lado do eixo, quer dizer, os dois, considerando que a orientação seja acima do eixo positivo, o que acontece? Tanto o I quanto o O seriam positivos aqui. Só que quando a imagem, quando eu tenho a lente côncava, uma lente divergente no caso aqui, a imagem sempre é virtual e menor que o objeto, mesmo que eu aproxime o máximo que eu pudesse aqui. Olha uma coisa interessante aqui, olha. Isso aqui seria o foco. Então o foco aqui é 100, digamos 100 centímetros, né? 100 centímetros, ou menos 100, porque é uma lente divergente. Observa que quando eu vou mudando aqui a posição, olha aqui, a posição do objeto, 166,6 centímetros da lente. Qual seria a posição da imagem? Menos 63, quer dizer, a imagem, o P' seria negativo, ó, menos 63. À medida que eu vou aproximando o objeto, tá, 86,8, ó, a distância da imagem menos 47. Agora, se eu mudo, coloco uma lente convergente, convexa no caso aqui, observa. Olha lá, ó. Distância do objeto, então o foco é positivo, né? Distância do objeto à lente, 222,35. Distância da imagem, 181. Olha aqui, 181, era positivo, certo? Eu vou aproximando, claro, é óbvio que esse valor vai mudando, né? Vai mudando, vou aproximando, vai mudando aqui. Agora, quando eu coloco o objeto entre o foco e o centro óptico, olha o que acontece. Então, o objeto está aqui, né? 66,05 centímetros da lente.
olha a distância da imagem, menos 195, P' é negativo, certo? É isso que a gente, no caso, calcula quando utiliza lá a equação de Gauss ou a equação do aumento linear transversal. A gente utiliza os valores de I e de O de acordo com os sinais que foram convencionados. Beleza, gente? Fique com Deus. Até mais.